grandes mestres da Torá, incentiva o estudo do misticismo judaico. Graças ao estudo do livro do Zohar, o povo judeu deixará o exílio de maneira misericordiosa. Isso está em Parashá Nassó 124b. Nesse tempo, a era messiânica, um espírito sairá e não retornará. Esse é o espírito do Mashiach. Ai daquele que faz a partir e deixa o mundo para nunca mais voltar. Estes são aqueles que fazem a Torá um lugar estéril e não desejam se envolver com a sabedoria da Kabbalah. Ai daqueles que trazem pobreza, guerra, desgraça e assassinato, destruição ao mundo. Tikunei Zohar, Tikun 30. A palavra Bereshit, no princípio, Gênesis 1:1, pode ser rearranjada para ler a Tar e a Shev, que significa um rio. Isto é a Torá, destruído e seco. Naquele tempo em que está seco, as crianças lá embaixo gritam em uníssono e dizem: Shema Israel. Escuta, ó Israel. Mas não há som nem resposta. Isso se refere àquele que faz com que a Kabbalah e a sabedoria se afastem da Torá oral e da Torá escrita, e faz com que outros não tentem entendê-la, dizendo que não há nada além do significado simples do Pshat na Torá e no Talmud. Certamente, eles são como se fizesse o fluxo divino se afastar desse jardim e rio acima. Ai dele! Teria sido melhor que não tivesse sido criado no mundo e não tivesse aprendido a Torá oral, pois é considerado como se ele tivesse devolvido o mundo à ausência de forma e ao caos, causando pobreza ao mundo, prolongando o período de exílio. Tikunei Zohar, Tikun 43. Do Ari, nós temos algumas citações assim. Uma pessoa não cumpre completamente sua obrigação de estudar a Torá, envolvendo-se com o Taná e a Mishnah, a Haggadah e o Talmud, Gemara, Talmud de Bavli. Em vez disso, ele tem a obrigação de se envolver da melhor maneira possível nos segredos da Torá e na obra da carruagem, Maaseh Merkavah, pois não há maior prazer para Deus em toda a criação do que quando os seus filhos aqui na terra envolvem nos segredos da Torá, para conhecer a sua grandeza, a sua beleza e a sua supremacia. Isso tem introdução a Yitzhak. Meu mestre, de bendita memória, costumava dizer que para uma pessoa muito perspicaz e de raciocínio rápido, estudo aprofundado do Talmud, é bom que ele estude uma ou 2 horas por dia e não mais para quebrar as cascas, clipote. Mas uma pessoa que tem dificuldade com o estudo aprofundado do Talmud, é melhor sondar o aspecto interior da coisa, ou seja, o fruto em vez da casca. Isso significa estudo aprofundado e envolvimento com o Midrash e Haggadah, em particular o Zohar,
e outros livros da Kabbalah. Isso está escrito em Pri Etz Chaim Sha'ar Hagat HaLimud. Rabino Avraham Azulay menciona o seguinte: eis que, sem conhecer a sabedoria da Kabbalah, a pessoa é como um animal, pois realiza os mandamentos sem sentir sabor dos mandamentos, apesar de cumpri-los como pessoas eruditas e assemelhar-se a animais que comem o feno, que não tem sabor do alimento, feito para humanos. Mesmo que alguns estejam muito envolvidos em negócios e muito ocupados, não deve se eximir de se dedicar a essa sabedoria, Kabbalah. Você deve tentar reservar um tempo em suas atividades diárias para que haja tempo para mergulhar essa sabedoria, pois ela é o fundamento da Torá. Você não está incentivando a Torá interior, isso é a Kabbalah, pois sem ela a pessoa é como um boi que come palha. Bem, segundo os escritos acima, o que foi decretado acima, proibido o envolvimento da sabedoria da verdade, a Kabbalah, era apenas para o período limitado de 5.250 a 1.490 depois da Era Comum. A partir de então é chamada a última geração, e o que era proibido é agora permitido, e é concedida a permissão para nós ocuparmos do estudo do Zohar. E a partir do ano 5.300, 1540, depois da Era Comum. É alternamente desejável que as massas, tanto as grandes quanto as pequenas, tanto os judeus quanto os Bnei Noah, se ocupem com o estudo da Kabbalah, como diz o Hayam Mermah, uma seção do Zohar. E porque é por esse mérito que o rei Messias, o rei Mashiach, virá no futuro, e não por qualquer outro mérito. Não é apropriado ser desencorajado no estudo da Kabbalah. Ramchal diz o seguinte: quanto àquele que clama a dia todo em oração e na oração do Shema, mas não conhece o segredo da unificação, de unir o teu nome corretamente, está escrito: então me invocaram, mas eu não responderei. Buscarão me diligentemente, mas não acharão, porque aborreceram o conhecimento e não quiseram temer o Senhor. Está em Mishlei, Provérbios 1, versículo 28 e 29. Portanto, porque clamas a mim, mas esses mestres, isso é, estudantes da Kabbalah, ascendem e se conectam a ti com um laço de fé para atrair a boa vontade divina, e diante de ti imediatamente oceanos de bênção se abrem diante deles, e todos os seus mistérios lhes são revelados. E esta é a sabedoria da verdade, a Kabbalah, que revela a tua verdade no mundo. 516, Tefilot. O Gaon de Vilna, ele deixou um dito assim: aquele que é capaz de compreender os segredos da Torá e não tenta compreendê-los será julgado severamente. Que Deus tenha misericórdia. Está em Even Shilma 8, 28. A redenção só acontecerá através do estudo da Torá, e é essencial a redenção
a redenção depende do estudo da Kabbalah. Em Even Shelman 11:3. Todos aqueles que não entendem o significado secreto por trás de algo, como compreende nem mesmo o significado simples. Comentário de Mishlei, capítulo 5, verso 18, Provérbios 5, verso 18. O desejo maligno é incapaz de vencer todo aquele que se ocupa com a insinuação e os níveis secretos da Torá. Também no mesmo capítulo do livro Mishlei 5:18. Baal Shem Tov cita o seguinte: nesta geração nesta geração, a dos calcanhares do Mashiach, o Ari, o Baal Shem Tov disseram que é uma mitzvah revelar aspectos ocultos da Torá e segredos celestiais para queimar os espinhos da vinha. No Tzar Hesed 84:6. A redenção de Israel e todo o valor de Israel depende do estudo do Zohar. O Baal Shem Tov, de bendita memória, costumava encorajar aqueles que levavam a sério o serviço a Deus e estudar diariamente Tikkunei Zohar, uma das fontes primárias da Kabbalah. A gente vê isso em Derech Emuná, introdução ao comentário sobre os Tehillim, os Salmos. Rabbi Shneur Zalman Liade, ele tem um dito assim: todas as pessoas, para a retificação de suas posses, alma divina, devem se ocupar do estudo da Torá em todos os níveis de pardez, básico, implícito, interpretado e secreto, de acordo com as suas capacidades de compreensão. Quem for capaz de compreender muito, mas for preguiçoso e realizar apenas parte de seu potencial, será uma alma obrigada a retornar em outras reencarnações até alcançar tudo o que lhe é possível compreender em todos os níveis da Torá, seja nas leis mais diretas ou as pistas, interpretações e segredos. O estudo que a sua alma é capaz de compreender em todos os diferentes níveis de conhecimento da Torá é necessário para completar a retificação da sua alma, e impossível para a sua alma seja completada e retificada a unidade, a sua fonte divina, da qual foi esculpida sem esse conhecimento completo. Penchai tem uma citação que diz: escutem vocês, quem pode ouvir e compreender, vocês que têm inteligência, aquilo que os sábios nos disseram, aquilo que eles alertam e informam. Cada judeu aproxime-se do sagrado, envolvendo-se no segredo da Torá em seus aspectos ocultos, pois ela é a árvore da vida para aqueles que a compreendem. Rabino Yaakov Abuhatzeira, o famoso Baba Sali, tem uma citação que diz: não há alegria maior que a de se regozijar no conhecimento e na sabedoria secreta da Torá, pois esta é a principal razão pela qual a alma vem a esse mundo. Sharei Aruchá 47. Enquanto um homem não conhecer a sabedoria secreta da Torá, ele caminha nas trevas, como um cego numa chaminé. Quando alguém conhece a sabedoria, emerge das trevas para a luz. Ma'á Glei Tzedek 121. O conhecimento de um homem não se consolida, nem se expande, a não ser pelo conhecimento do segredo da Torá, no mesmo local. Rabbi Yehuda Leib Ashlag: a redenção de Israel e todo o valor de Israel depende do estudo do Zohar e do aspecto mais íntimo da Torá.
Como podem eles suportar não se envolverem no aspecto interno da Torá? O oposto também é verdade. Toda aflição e degradação que sobrevém aos filhos de Israel são consequências de terem negligenciado a parte mais íntima da Torá, não valorizando as considerações a algo supérfluo. Deus nos livre. Introdução ao Zohar, parágrafo 65-70. O Leshen, Rabino Shlomo Eliashiv, diz no início do tratado de Atzilut, texto da Kabbalah, Eliyahu Yosef começou dizendo: está escrito, o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Tehillim 25:14, Salmo 25:14. Esse versículo se refere à ideia de que mesmo que um judeu estude Mishnah, a Gemara, a Torá oral, o comentário dela no Talmud babilônico, não tem temor a Deus, pois em nada se aventura nas grandes águas da Kabbalah, como o seu trabalho é em vão. E todo aquele que teme a Deus deve buscar ativamente aspectos ocultos da Torá, por isso que Satanás venenoa, que são a essência da sabedoria e do conhecimento, ou seja, a glória de Deus. É algo oculto. Mishlei, Provérbios, capítulo 25:2. Quando você glorifica a Deus? Quando estiver ocupado com os aspectos ocultos da Torá. Veja ali, ficou muito perplexo com esses estudos da Torá, da geração que não sabem nada porque não se envolve com a Kabbalah. Como podem suportar não se envolver com a sabedoria verdadeira, referindo-se a Kabbalah, que é o aspecto interior da Torá? É algo estranho para eles, a ponto de não saberem absolutamente nada sobre o assunto. Há todas as suas desculpas e razões para não estudar a Kabbalah são totalmente inadequadas, como está escrito, pois a Torá não está sozinha nos céus. Tratado Talmud, Eruvin 55. Pois se estivesse nos céus, seria preciso subir atrás dela. E é simples que o significado dessa frase se refere-se às partes e níveis da Torá de aspecto oculto e superior a todos eles. Mishlei, Provérbios 30:10, na introdução de Leshem Shevon Lama. Rabino Avraham Yitzhak Hakohen Kook diz: devido ao afastamento do segredo de Deus, isso é a Kabbalah, as qualidades mais elevadas da profundidade da vida divina são reduzidas a trivialidades que não penetram a alma. Quando isso acontece, a força mais poderosa se ausenta da alma, na nação e no indivíduo, e o exílio encontra essencialmente o seu lugar. Não devemos negar nenhuma concepção baseada na retidão e no temor do céu. De qualquer forma, apenas o aspecto dessa abordagem que busca negar os mistérios de sua grande influência sobre o espírito da nação. Esta é uma tragédia que devemos combater. Um conselho e entendimento com santidade e coragem. Orut 2. Agora, quando a salvação final é iminente, ouve-se a voz da rola em nossa terra, e os botões aparecem na terra. Shin Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 12. É necessariamente a busca da luz de Deus, a busca da redenção espiritual sublime, de fluir para Deus,
e sua bondade aumenta e intensifica agora. Os tempos exigem a aquisição da Torá interior. Isso é Kabbalah, com a visões sagrada, que só podem ser ouvidas pela ascensão da alma e pela exaltação da sua força à luz, a sua vida mais elevada e pura. Uma multidão cujos corações forem tocados por Deus desde acampamentos divinos será o poder que estabelecerá o fundamento da salvação, o poder que dará a graça, a luz da vida e do orgulho e da grandeza, e todo ímpeto vital do renascimento nacional na terra de Israel. O Zohar, que abre novos caminhos e trilham uma vereda no deserto, uma estrada na vastidão, ele e toda a sua produção estão prontos para abrir as portas da redenção. Bem, eu fico por aqui. Depois de trazer todo esse esclarecimento desses mestres, fica claro que a vinda do Mashiach, a revelação do Mashiach, depende claramente de nós conhecermos e estudarmos essa parte profunda da Torá. E Hameler, e Riadoneino, Moreno Verabeno, Merach Mashiach, Leolam Baede. Que a revelação de Mashiach seja hoje em nossos dias através do nosso estudo da parte oculta da Torá.